Depois de mais de 10 anos, o desaparecimento do voo MH370 continua sendo um dos maiores mistérios da história da aviação. Mas existe um detalhe que pouca gente percebe. Quanto mais a investigação avançou, menos espaço sobrou para muitas das teorias que ficaram famosas. Só que existe um problema. Uma das séries extremamente popular acabou colocando evidências técnicas e especulações praticamente no mesmo nível, fazendo muita gente acreditar que todas as explicações continuam igualmente plausíveis. Será que a investigação realmente não chegou a lugar nenhum? O que as descobertas feitas anos depois mudaram na compreensão desse caso? E por que algumas teorias que pareciam convincentes em 2014, hoje já não resistem aos dados disponíveis? Neste vídeo, vamos separar fatos, evidências e hipóteses para entender o que a Netflix acertou e, principalmente, o que ela errou sobre o voo MH370. Antes de entender onde a série da Netflix pode acabar confundindo o público, precisamos voltar à madrugada de 8 de março de 2014. Não para revisitar todos os detalhes da investigação, mas para acompanhar a sequência de acontecimentos que transformou um voo absolutamente comum em um dos maiores mistérios da história da aviação. Naquela noite, o voo Malaysia Airlines MH370, um Boeing 777-200ER, decolou de Kuala Lumpur com destino a Pequim, levando 239 pessoas a bordo. A aeronave estava em condições normais de operação, a tripulação era experiente e nada indicava que aquele voo terminaria de forma diferente que milhares de outros realizados todos os dias. Os primeiros minutos transcorreram sem qualquer anormalidade. Enquanto subia para a altitude de cruzeiro, o avião seguia exatamente a rota prevista. O último contato por rádio aconteceu durante a transferência entre os controladores da Malásia e do Vietnã. Depois disso, o silêncio. A aeronave deixou de responder às chamadas do controle de tráfego aéreo. Pouco depois, outro fato chamou a atenção dos investigadores. O transponder da aeronave deixou de transmitir informações. Para os controladores civis, era como se o MH370 simplesmente tivesse desaparecido. Mas essa seria apenas a primeira peça de um quebra-cabeça muito maior. Nas horas seguintes, outros sistemas de comunicação também deixaram de fornecer as informações esperadas. Naquele momento, tudo levava a acreditar que o avião havia desaparecido sobre o Mar do Sul da China. Só que havia um problema. Essa não era toda a história. Os radares militares registraram algo completamente inesperado. Em vez de seguir em direção a Pequim, a aeronave fez uma curva, voltou a cruzar a península da Malásia e continuou voando rumo a oeste, em um desvio que ninguém esperava e que mudaria completamente os rumos da investigação. Enquanto equipes de diversos países iniciavam uma enorme operação de buscas, novos dados continuavam surgindo. Aos poucos, os investigadores perceberam que, mesmo depois de desaparecer dos radares civis, o MH370 ainda havia deixado rastros suficientes para reconstruir parte de sua trajetória. Essas descobertas mudariam completamente o entendimento sobre o caso, mas elas não apareceram da noite para o dia. Foram sendo reveladas ao longo dos anos conforme a investigação avançava. Foi justamente nesse intervalo entre o que se sabia em 2014 e o que foi descoberto depois que surgiu um problema. A série da Netflix apresenta diferentes explicações para o desaparecimento do MH370. Mas, será que todas elas realmente possuem o mesmo respaldo nas evidências? É essa diferença que vamos analisar agora. A série da Netflix parte de uma proposta interessante: apresentar diferentes explicações para o desaparecimento do MH370 e deixar que o espectador tire suas próprias conclusões. À primeira vista, isso parece imparcial, mas existe um problema. Em uma investigação técnica, nem todas as hipóteses possuem o mesmo peso, e é justamente aí que começa o primeiro erro da série. O documentário coloca lado a lado teorias completamente diferentes, muitas vezes dedicando um tempo semelhante para cada uma delas. Isso transmite a sensação de que todas continuam igualmente possíveis. Só que uma investigação aeronáutica não funciona como um debate de opiniões. Ele funciona como um processo de eliminação. Conforme novas evidências aparecem, algumas hipóteses ganham força, enquanto outras deixam de ser compatíveis com os fatos conhecidos.
Essa diferença parece apenas um detalhe narrativo, mas muda completamente a percepção do público. Uma hipótese é apenas uma possibilidade. Uma evidência é um fato observado durante a investigação. Já uma conclusão depende de várias evidências apontando para a mesma direção. Quando essas três coisas são tratadas da mesma forma, o espectador pode sair da série acreditando que praticamente qualquer explicação continua em pé, mesmo quando isso já não corresponde ao estado atual da investigação. Um bom exemplo é o próprio desaparecimento do transponder. Na série, o desligamento do equipamento aparece cercado por diferentes possibilidades. Mas, anos depois da ocorrência, uma análise mais detalhada revelou um dado extremamente importante. Antes de o transponder parar completamente de transmitir informações, houve uma breve passagem pela posição Alt-Off. Esse detalhe faz toda a diferença. Se o sistema tivesse simplesmente perdido a alimentação elétrica, a interrupção seria instantânea. Mas a passagem por essa posição intermediária indica um comportamento compatível com o acionamento manual do seletor. Isso não identifica quem realizou a ação, nem responde por que ela aconteceu, porém, restringe significativamente as hipóteses compatíveis com os registros técnicos da aeronave. Outro ponto em que a série acaba simplificando demais o caso envolve os sistemas de comunicação da aeronave. Depois do desaparecimento, muita gente ficou com a impressão de que o MH370 simplesmente deixou de emitir qualquer sinal. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Mesmo após perder contato com os controladores, a aeronave ainda continuou produzindo registros que seriam fundamentais para os investigadores. Esses registros vieram do sistema de comunicação via satélite. Em intervalos regulares, a aeronave continuou realizando pequenas conexões automáticas, conhecidas como handshakes, com um satélite geoestacionário na Inmarsat. Essas comunicações não informavam a posição exata do avião, mas permitiam calcular a sua distância em relação ao satélite ao longo do tempo. Foi justamente essa informação que mudou completamente a investigação. Até então, a principal hipótese era de que o MH370 tivesse desaparecido sobre o Mar do Sul da China. Os registros do SATCOM mostraram que isso dificilmente havia acontecido. Eles indicavam que a aeronave continuou voando durante várias horas após desaparecer dos radares civis, permitindo aos investigadores reconstruir uma provável trajetória em direção ao sul do Oceano Índico. Esse, talvez, seja um dos pontos mais importantes que a série não consegue transmitir com clareza. A rota reconstruída não surgiu da imaginação dos investigadores nem de uma única evidência isolada. Ela foi construída a partir da combinação de diferentes registros técnicos obtidos ao longo da investigação. Individualmente, nenhum deles resolvia o mistério, mas, juntos, formavam um conjunto muito mais consistente do que qualquer teoria baseada apenas em especulações. Existe ainda outro aspecto que costuma passar despercebido. Quando o MH70 desapareceu, muitas dessas informações simplesmente não existiam. Algumas análises só foram concluídas anos depois, conforme novos dados eram estudados e novas tecnologias permitiam interpretações mais precisas. Isso significa que a compreensão do caso evoluiu com o tempo, exatamente como acontece em qualquer investigação aeronáutica complexa. E talvez esse seja o maior problema da narrativa da Netflix. Ao condensar mais de uma década de investigação em poucos episódios, a série acaba colocando descobertas feitas em momentos completamente diferentes no mesmo plano. Para quem assiste, fica a impressão de que todas as teorias continuam igualmente plausíveis, mas a realidade é outra. Ao longo dos anos, as evidências foram eliminando algumas possibilidades e fortalecendo outras. A investigação não resolveu completamente o mistério do MH370, mas ela certamente reduziu muito o espaço para determinadas especulações. É justamente por isso que o MH370 continua sendo um caso tão fascinante. Ainda existem perguntas sem resposta. Mas isso não significa que todas as respostas possíveis tenham o mesmo valor. E essa talvez seja a diferença mais importante entre uma investigação baseada em evidências e uma história construída para prender a atenção do público. Mais de 10 anos depois do desaparecimento do MH370, uma pergunta continua sem resposta. O que realmente aconteceu com aquele Boeing 777? Talvez um dia a aeronave seja encontrada, talvez nunca seja. Mas, independente disso, uma coisa já ficou clara.
mistério não é a mesma coisa que a ausência de evidências. Ao longo da investigação, os especialistas não trabalharam acumulando teorias. Eles fizeram justamente o contrário. Cada novo dado permitiu eliminar possibilidades, testar hipóteses e compreender melhor os acontecimentos daquela madrugada. Esse é o princípio de qualquer investigação séria. As conclusões mudam conforme surgem novas evidências, e não conforme aparecem novas especulações. É exatamente nesse ponto que a série da Netflix pode acabar confundindo parte do público. Ao colocar lado a lado hipóteses, inferências e evidências técnicas, ela cria uma narrativa envolvente, mas também transmite a impressão de que todas as explicações continuam igualmente plausíveis. E, à luz do que foi descoberto ao longo dos anos, essa não é a realidade da investigação. Isso não significa que o caso esteja encerrado. Ainda existem perguntas fundamentais sem resposta. E talvez elas continuem assim até que os destroços principais do MH370 sejam localizados. Mas reconhecer essas lacunas não significa abandonar aquilo que já foi estabelecido pelas evidências. Pelo contrário, é justamente por respeitar os fatos conhecidos que os investigadores conseguem reduzir, pouco a pouco, o espaço para teorias que não resistem aos dados. No fim, talvez a maior lição do MH370 não seja apenas sobre um avião desaparecido. Seja na aviação, na ciência ou em qualquer grande investigação, entender a diferença entre fatos, evidências e hipóteses é o que nos aproxima da verdade. Porque um mistério pode permanecer sem solução durante anos, mas isso nunca significa que todas as explicações tenham o mesmo valor.